Gabriel tem 7 anos e adora andar descalço na areia, correr com a irmã caçula, assistir a vídeos no computador ou simplesmente brincar com seus personagens preferidos. Ele pode até parecer despreocupado ou distante em alguns momentos, mas o pequeno sabe exatamente o que está acontecendo. Não tem aquele estigma do autismo, vive isolado no cantinho dele ou embaixo da mesa, não. Sabe, da forma dele, ele está prestando atenção no que nós estamos fazendo, ele sabe que ele é o centro da reportagem, ele tem toda essa compreensão. A forma dele de se comunicar com você é que pode ser diferente. Gabriel é um dos protagonistas da série Um Mundo Singular, que a TV Brasil Central começa a exibir a partir de hoje sobre o transtorno do espectro do autismo. Para os pais, não foi nem um pouco fácil receber esse diagnóstico. No começo é um susto, um choque para a família, tanto para os pais, familiares, mãe, tios, mas os pais têm que se conscientizar que a criança depende dele e depende de você correr atrás para ele se desenvolver. Eu não acreditava, não. Não acreditava de jeito nenhum. Pesquisava e fiquei tensa, perdi noites de sono, mas eu falei para mim mesma, falei, não, eu vou correr atrás, vou no médico, vou fazer fono, o que tiver que fazer, a gente já começou com as terapias, a gente começou a buscar e a gente nunca nem sabia que era autismo. Assim como a Eleusa, muita gente ainda desconhece o transtorno, mais comum em homens do que em mulheres, na proporção de 4:1. Caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas. O diagnóstico é clínico, você não precisa de nenhum exame laboratorial. Eu tenho um atraso de desenvolvimento da linguagem social e tenho comportamentos repetitivos, estereotipados. E foram essas repetições que chamaram a atenção da Tatiana, mãe do pequeno Theo, de 3 anos, nosso outro personagem principal da série. Um dia eu estava aqui sentada e ele brincando, engatinhando aqui no chão, né? Eu coloquei tinha um monte de carrinho, aqueles Hot Wheels aqui no chão. Aí ele pegou e saiu colocando tudo de cabeça para baixo. Quando ele colocou de cabeça para baixo, eu já pensei comigo mesmo, por favor, não gire, não gire, não gire. Não deu outra, foi o segundo passo dele. Então a mãe é um elemento fundamental para o diagnóstico, porque a criança, às vezes nos primeiros meses de vida, ela já começa a apresentar uma dificuldade do contato visual na amamentação, por exemplo. E existem outros sinais de alerta. É bom ficar atento, por exemplo, quando a criança de 6 meses não esboça sorrisos ou expressões alegres, com 1 ano não responde ao seu nome quando chamada e mais tarde, com 1 ano e meio, ainda não fala palavras e não expressa o que quer. Nós temos casos de crianças, por exemplo, que começaram a apresentar a fala dentro do desenvolvimento normal, né? Então, com seus 6, 7 meses já começavam a balbuciar as primeiras palavras nos 11, 12 meses e que foram perdendo essa capacidade. E existem crianças que demoraram muito a falar, né? Então, ela pode tanto atrasar a fala ou ela pode iniciar um processo de fala e perdendo essa capacidade. Atualmente, 1 a cada 68 crianças está dentro do espectro autista. No início dos anos 2000, uma pesquisa realizada em São Paulo apontava que essa relação era de 1 a cada 300. A mudança da proporção num período tão curto não está associada necessariamente ao aumento no número de casos, mas sim à quantidade crescente de diagnósticos precoces, que começaram a ser feitos até os 3 anos de vida da criança. Por isso, o papel de professores e pediatras é fundamental nesse processo. Porque o professor está ali dentro, né, convivendo com aquela criança diariamente e é um profissional que pode ser capaz realmente de identificar sinais de alerta. Da mesma forma que os pediatras também têm que ficar bastante atentos, né, porque o pediatra está com aquela criança ali muitas vezes desde o nascimento. É importante que o pediatra, além de tudo que já é importante o pediatra fazer, mas que ele separe ali alguns minutinhos para perguntar sobre o desenvolvimento social da criança. Quase 2 anos depois do diagnóstico, o pai do Theo ainda se emociona ao falar sobre o assunto. Quando a gente tem uma criança, a gente imagina o seguinte, é a evolução natural. Vai ser uma criança normal, vai brincar, vai para a escola, vai fazer as atividades e vai ser um profissional, né? Eu sofria porque eu não tinha o diagnóstico. No meu interior eu sabia que ele era autista, mas nenhum profissional me atestava que ele era autista, até com medo de errar, né? E é claro que quando os pais recebem qualquer diagnóstico, seja de autismo ou não,
eles passam o que a gente chama de uma espécie de luto. A ideologia ou a programação que você fez, que de repente é interrompida, você precisa reprocessar, reprogramar, elaborar esse luto para aceitar esse novo filho. Enquanto terapeuta, eu falo que a gente tem que desenvolver uma rede de apoio, né? E no primeiro momento, o meu papel é mais de acolher essa família, né, do que avaliar e tratar essa criança. Então, às vezes esses pais vão para terapia, né, para conseguir elaborar toda essa questão e assim eles conseguem ajudar mais. E foi exatamente isso que Eleusa, Dirceu, Tatiana e Keilon fizeram. Saíram do luto e partiram para a luta. É o que você vai ver no episódio de amanhã. Cuidar de você sem saber a causa dessa dor profunda. Cuidar de você sem conhecer a medicina que te cura.